Learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. Today, smoking is gonna save lives. No, we don't know that. The smoke could be coming through an air duct. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm! People, human lives, however, can... A rag, a damp rag, perhaps. Let's remember those procedures. What are the options? Exit points, people. What's next? Huh? Stay alive, I'm getting help! Pull me up! You Say bandit! Attention! Employees of Dunder Mifflin! This has been a test of our... Dwight é definitivamente um dos personagens de sitcom mais peculiares que a gente já teve. Olá, meu nome é Daniele, eu faço análise de filmes, séries e personagens e hoje eu decidi trazer para vocês uma análise sobre o personagem Dwight da série The Office. Dwight é um dos principais vendedores de papel da empresa Dunder Mifflin. Ele é um principal rival do Jim Halpert. Ele é um excelente vendedor. Ele tem um relacionamento romântico com a Angela. Ele é dono de um bed and breakfast, né, uma pousadinha na fazenda, onde ele mora com o primo. Bem, ele também comprou o prédio onde está o escritório, ou seja, ele também tem alguns investimentos imobiliários. E ele sonha um dia chegar ao topo da gerência ali naquele escritório, que ele consegue brevemente por um tempo, mas por conta dos comportamentos inadequados dele, ou seja, ele sacou uma arma e deu um tiro dentro do escritório, ele perde esse cargo, para no final da série ele reconquistar o cargo novamente. Ele tende a ter sempre um tom superior, ele acredita que ele sabe mais e que ele faz melhor que as outras pessoas, mas em alguns momentos ele também consegue ser bem ingênuo. Eu acho que são esses os dois principais motivos que levam o Jim a pegar tanto no pé dele, porque, querendo ou não, o comportamento do Dwight acaba sendo muitas vezes inadequado e controlador ou então arrogante. E muitas vezes o Dwight ele mostra uma falta de empatia com relação aos sentimentos e necessidades dos outros personagens. Ele parece não compreender muito bem as consequências dos comportamentos dele com relação aos sentimentos das outras pessoas. Inclusive, foi um dos motivos que levaram ele e a Angela a terminar no meio da série. Ele parece ser um pouco insensível aos problemas pessoais dos colegas de trabalho. Ele tende a ser extremamente focado nas próprias metas e objetivos. Ele tem um perfil bem rígido também. Ele tem dificuldade de reconhecer e valorizar os esforços dos outros. Ele atribui o próprio sucesso a si mesmo, ele tem dificuldade de manter relacionamentos interpessoais, vínculos emocionais profundos para ele é bem difícil manter. Essa dificuldade na reciprocidade social que faz com que as pessoas pensem que o Dwight tem TEA, né, transtorno do espectro autista. E a gente sabe que um dos principais sintomas do TEA é justamente esse déficit na reciprocidade social. A pessoa tem muita dificuldade de conseguir entender o que está se passando na cabeça da outra pessoa, como que a outra está se sentindo, ela tem essa dificuldade de se espelhar. Mas eu realmente acredito que muito do comportamento do Dwight não está fortemente relacionado a um possível TEA, que é o que muitas pessoas acabam especulando. Eu realmente acredito que possa ter outra coisa aí, e navegando aqui pela internet, eu dei de cara com um vídeo do Dr. Grande, que é um counselor lá nos Estados Unidos, e ele também levantou algumas questões dessas sobre o Dwight, e ele também levantou algumas hipóteses, as quais eu acabo concordando. Ele levanta a hipótese de transtorno de personalidade paranoide, que é caracterizado por um padrão generalizado de desconfiança e suspeitas injustificadas dos outros. Ele sempre entende e interpreta os comportamentos das outras pessoas com um tom mais malicioso. Tende a ter muito rancor por insulto, injúrias, ofensas. Com frequência acha que o caráter ou a reputação está sendo atacada. Preocupação injustificada sobre a confiabilidade dos amigos e colegas de trabalho. Relutância em confiar nas pessoas. Você vê que o Dwight ele também tem muita desconfiança com relação à tecnologia. Isso também pode ser explicado pela criação dele. Parece que o bisavô dele era Amish. Os Amish são uma comunidade, pelo que eu entendo,
que evita se envolver muito com essas tecnologias mais sofisticadas que nós temos hoje em dia. Eles levam uma vida mais simples, de preferência mais afastado da sociedade, no campo. Então isso também pode explicar um pouco da forma como o Dwight vive, mas você tem ali aquele quê de paranoide. Inclusive, uma das principais cenas que mostram essa preocupação dele é a super preocupação que ele tem com regulamentos e principalmente com regulamentos de segurança dentro do escritório, que está associado aí com a cena que nós vimos logo no início, que ele faz um treinamento de incêndio. E também pelo fato de que ele fica escondendo uma série de armas pelo escritório. Arma de fogo, arma dessas de artes marciais. Inclusive, ele sabe lutar artes marciais. Então, eu acho que eu vou concordar com o Dr. Grant nessa. E eu também acredito que ele poderia ter pelo menos alguns traços de personalidade paranoide. Outra hipótese que ele levantou e que eu acredito que eu concordo também é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que tem uma forte correlação com perfeccionismo, rigidez e devoção excessiva ao trabalho. Quem assiste a série, quem assistiu todas as temporadas sabe que o amor da vida do Dwight, na verdade, não é, né, o par romântico dele. O amor da vida dele é o trabalho. O transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é caracterizada por uma preocupação generalizada com organização, perfeccionismo e controle, que essencialmente retarda ou interfere na conclusão de uma tarefa. Ou seja, não basta ser uma pessoa preocupada, meticulosa, é uma pessoa excessivamente preocupada e perfeccionista. É uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com detalhes, regras, horários, organizações, listas. Tem uma devoção excessiva ao trabalho e à produtividade. Extremamente inflexível, inclusive em relação a questões de valores éticos e morais, e é aqui que ele encontra um ponto em comum com a Angela, né? Por isso que eles se entendem. A pessoa tende a ter falta de disposição para descartar objetos desgastados ou sem valor, mesmo aqueles sem nenhum valor sentimental. Eu não me recordo exatamente se tem um episódio assim, mas eu imagino que lá na fazenda onde o Dwight mora com o primo deve ter um monte de objetos desgastados sem valor que provavelmente ele não jogou fora. Tem relutância em delegar ou trabalhar com outras pessoas, a menos que essas pessoas concordem em fazer as coisas exatamente como eles querem. E nós já vimos várias vezes ele ter sérias dificuldades com os colegas de trabalho, principalmente com o Jim. Ele sempre acaba competindo com eles. Tem uma postura avarenta para gastar com eles mesmos ou com os outros, porque vem o dinheiro como algo a ser economizado para catástrofes futuras. Realmente isso tem muita cara de Dwight. Rigidez e teimosia, também bem característico do Dwight. Então, neste caso, quando as pessoas levantam essas questões de possíveis transtornos, lembrando que tudo que a gente fala aqui é uma especulação, porque o Dwight é um personagem, eu realmente vou acabar concordando com o Dr. Grant. Eu acho que os comportamentos dele estão muito mais atrelados a esses transtornos da personalidade do que necessariamente ao TEA. Só que eu acho que como o TEA é muito conhecido e os déficits dele na reciprocidade social são evidentes, as pessoas acabam associando uma coisa na outra, mas eu acredito que não. Por exemplo, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por deficiente interação e comunicação social, padrões estereotipados e repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual irregular. Os sintomas começam na infância, tem um forte componente genético. Quando se fala de déficit na reciprocidade social ou emocional, nós estamos falando de incapacidade de iniciar ou responder interações sociais ou conversas, ou nenhum compartilhamento de emoções. Eu acho que muito disso que o Dwight apresenta na série é por conta da criação dele. Ele diz que fez a própria circuncisão, ele disse que na família dele a criança mais nova ajuda a criar as outras crianças. Aparentemente eles tinham um certo distanciamento emocional, então o Dwight, eu acho que ele não cresceu em um ambiente onde era comum você abraçar pessoas, onde era comum você expressar seus sentimentos. Em determinado momento, ele também levanta a bola ali de que o avô dele era algum membro do partido nazista que morreu lá na Argentina. A família dele também tem uma série de tradições que para nós são um pouco diferentes, né? Ele também diz que dos 4 aos 6 anos ele sofreu bullying na família por ter esquecido de guardar o óleo
da lata de atum. Eu acho que em um episódio ou outro nós temos contato com a família extensa do Dwight. Você vê que eles também têm alguns comportamentos que para nós são considerados peculiares. Então eu realmente acredito que muito do comportamento dele está muito mais associado à criação dele do que necessariamente a um transtorno do neurodesenvolvimento, mas lembrando também que isso aqui é apenas uma hipótese. E qual que seria a grande diferença? Os transtornos do neurodesenvolvimento são condições neurológicas que aparecem precocemente já na infância, geralmente antes da idade escolar, e afetam o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, acadêmico, profissional. Você vê que a criança, às vezes, desde pequenininha, ela tem dificuldade ou falta de interesse por conexões sociais, né, de olhar para a pessoa, de olhar nos olhos, de responder às interações. Às vezes a criança está mais interessada em objetos, está interessada em um brinquedo específico. Outro transtorno do neurodesenvolvimento também é o déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Ou seja, já desde criança você percebe que tem alguma coisa ali. Você vê que a criança ela é mais ativa, ela não consegue ficar parada, ou às vezes ela é mais desatenta, tem dificuldades na escola. Já os transtornos da personalidade geralmente são padrões generalizados e persistentes de pensar, perceber, reagir, se relacionar e que causam sofrimento significativo para a pessoa ou para quem convive com ela, né? Ela tem um comprometimento funcional. Eles tendem a variar significativamente nas manifestações, mas geralmente eles estão associados a uma inflexibilidade. É muito difícil, a pessoa tende a ser mais rígida na visão de mundo dela. E eles tendem a ser egocintônicos também, ou seja, a pessoa percebe como sendo parte dela, não como algo diferente. Um transtorno egodistônico seria um transtorno que você percebe que tem alguma coisa diferente no seu funcionamento. E aí o transtorno de personalidade existe quando alguns dos traços da personalidade são tão pronunciados, rígidos e mal adaptativos que prejudicam o trabalho e o funcionamento interpessoal. No caso, eu acho que o Dwight se encaixaria mais nesse quadro. Os transtornos da personalidade geralmente começam a se tornar mais evidentes durante o final da adolescência, início da idade adulta. Então, resumindo aqui o personagem do Dwight, ele esboça traços de personalidades que são socialmente desajeitados, intenso, egocêntrico, ingênuo. Ele tende a ser um pouco hipervigilante por conta dessa paranoia dele. Ele também é extremamente motivado e ele tem um pensamento rígido. No que tange ao Big Five, na análise dos 5 fatores da personalidade, pegando aqui no vídeo do Dr. Grande, ele apresenta uma baixa abertura para experiências, ou seja, ele não é uma pessoa que gosta de experimentar muito, não gosta de grandes novidades, tem dificuldade com essas tecnologias mais sofisticadas. Ele pontuaria, né, muito alto em conscienciosidade ou realização, porque ele é extremamente ético, organizado, disciplinado, motivado para conquistas. Ele queria ser o gerente, ele conseguiu ser o gerente. Uma vez ele definiu que ele ia vender não sei quantos pacotes de papel e ele conseguiu conquistar essa meta. Ele também consegue administrar a fazenda de beterrabas dele, então está aí conscienciosidade / realização. Provavelmente pontua baixo em extroversão, ele não parece ser o tipo de pessoa que gosta de ficar em multidões, que gosta de ficar em festas, que gosta de falar com muitas pessoas. Ele não é nem necessariamente muito amigável. Provavelmente pontuaria baixo em agradabilidade / amabilidade, porque ele é extremamente desconfiado das outras pessoas. Ele tende a ser um pouco insensível, você vê que a empatia dele é um pouco prejudicada. Ele é bem competitivo. Ele tende a não reconhecer ou valorizar os esforços e contribuições dos colegas dele. Ele tem dificuldade de trabalhar com os colegas, principalmente com o Jim. E aí o Jim, observando isso, também vai lá e pega no pé dele também. No fator neuroticismo, o Dr. Grande colocou como baixo, porque ele não é muito propenso à depressão ou ansiedade. Ele realmente não parece ser um tipo de personagem que é muito... tem um emocional intenso e instável. Ele realmente é bem estável ao longo de todas as temporadas. É claro que em um momento ou outro ele tem uns pontos altos, pontos baixos, como qualquer outra pessoa, mas eu acho que isso é mais estável nele. Apesar de tudo isso, ao final da série, a gente vê que o Dwight consegue desenvolver uma amizade genuína com o Jim, mesmo tendo as suas particularidades.
ele consegue alcançar a posição de destaque que ele tanto queria, ele consegue se envolver em um relacionamento significativo com a Angela, então ele consegue superar aí as dificuldades que eventualmente ele teve. Embora seja tentador rotulá-lo com algum transtorno, alguma característica, a gente tem que lembrar também que ele é uma criação ficcional, né? Ele foi criado para entreter e provocar reflexões, e devo dizer que os roteiristas fizeram isso muito bem. Então é isso, eu vou encerrar por aqui, e eu quero agradecer vocês por se juntarem a mim nessa jornada, nessas análises. Se você gostou deste vídeo, meio podcast, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre psicologia e cultura pop. Deixe seus comentários abaixo compartilhando suas próprias interpretações sobre o Dwight e o que vocês acham da série The Office. Quantas maratonas você já fez da série, porque ela é incrível, eu já assisti 2 vezes e saí apaixonada. Eu confesso que nos primeiros episódios a série não me conquistou, mas conforme eu fui insistindo, ela foi ficando cada vez melhor. Então hoje eu fico muito feliz por ter insistido, porque a série é realmente muito, muito boa. Obrigada por assistir e até mais!